Eu gosto de falar assim para provocar, né? Assim, para provocar como é que é, os masculinistas, né? Oh, falou todas as pessoas. Cadê todos os pessoas, né? É uma forma de... A língua portuguesa é essa, eu prefiro usar enquanto ela for assim. Bom, para muitos de vocês, o que eu vou apresentar aqui não é novidade, mas é sempre um prazer reapresentar. Cada vez que a gente volta, percebe um detalhe, alguma coisa diferente. E vou falar alguma coisinha sobre Fritz Miller, a perspectiva do olhar ambientalista, ou seja, não o olhar do ecólogo, no qual, né, o Fontes é expert nisso, o Mário, né, é super expert na questão do ecólogo, do cientista. Vou tentar pensar alguma coisa a respeito do Fritz Miller ambientalista. Bom, para comparar com alguns personagens, né, naturalistas da nossa história, o José Bonifácio, ele é considerado, né, Fontes, o patrono da ecologia brasileira, é oficial já, agora não lembro. Mas é um forte candidato a ser um patrono, um pioneiro, né, do ambientalismo brasileiro, através de suas preocupações com o que estava acontecendo com a destruição das matas, a caça predatória de baleias. Olha a visão dele naquela época, né? O Brasil continuou caçando baleias por mais quase 150 anos depois desse alerta dele. Ele estabeleceu um nexo causal entre produção escravista, né, e a destruição do ambiente natural, e assim por diante. Outro notável naturalista que revelou uma grande preocupação com a questão ambiental foi o nosso grande Alexander von Humboldt. Impressionante. Quem olha essa figurinha, essa carinha assim meio delicada, né, custa imaginar que esse cidadão subiu o morro do Chimborazo, na época considerado o monte mais alto do mundo, né, e sem os equipamentos, né, e ali com essas observações todas, Chimborazo aqui na América do Sul, na Cordilheira dos Andes, e ele foi um dos primeiros que estabeleceu a relação, né, entre florestas e regime hídrico, falando enfaticamente: o desmatamento diminui a água das fontes e agrava as enchentes. Aqui no Vale do Itajaí, essa frase soa atualíssima, escrita há, sei lá, 200 anos, né, antes. Também, ao passar pela Venezuela, ele percebeu que a diminuição do nível do Lago Valência, ali naquele país, era devido à ação antrópica. Agora, o Saint-Hilaire é muito interessante, né? Ele tem uma série de publicações, são 4, 5, 6 volumes. Eu li o Viagem a Curitiba e Província de Santa Catarina, né? Vou para ler os demais ainda. Mas lá pelas tantas, quando ele chegou ali no Paraná, descendo de Curitiba para Paranaguá, ele ficou assim, de certa forma, estarrecido, e como os brasileiros que roubavam as árvores não se preocupavam com a reposição, minimamente com o rebrotamento, né? Ele dizia, se cortasse numa altura X, facilitaria o rebrotamento, aquelas árvores voltariam, e os brasileiros não estavam nem aí preocupados com isso, né? E falou essa frase, que as árvores de espécies valiosas tombam sob o machado do colono imprevidente, quer dizer, não pensa lá no futuro. A madeira era exportada em tábuas, era um artigo de exportação em Paranaguá, e ele dava conselhos, né, para evitar que essa exploração irracional fosse comprometer as florestas da região. Agora, o mais interessante vem agora. Ele sabia exatamente o que iria acontecer quando os outros fossem ver os alertas dele. Se esse livro cair nas mãos de algum fazendeiro brasileiro, ele rirá dos meus conselhos, mas seus netos só irão encontrar sob a forma de velhos imóveis as preciosas madeiras oriundas de matas já desaparecidas e que os poderiam ter enriquecido. Vivemos isso aqui em Blumenau, né? A devassa, né? A Mata Atlântica, acabamos com 90% da Mata Atlântica, e o inventário florestal estadual, concluído brilhantemente pela FURB em 2013, simplesmente comprovou isso. O que restou, além de restar pouco,
o que restou é quase que um espectro do que eram as florestas originais. Né? Bom, agora vamos ao Fritz Miller. Nessa foto do Parque das Nascentes, hoje Parque Nacional da Serra do Itajaí, nós temos uma imagem assim, a mais próxima do que seria o ambiente que os primeiros colonizadores, inclusive Fritz Miller, encontraram aqui na região. O sol praticamente não atingia as águas dos nossos ribeirões. Mesmo Garcia, com seus 10, na parte, digamos, da Foz do Jordão para baixo, já com 15 metros, 20 metros de largura, o sol praticamente não atingia o ribeirão. A floresta fechava-se por cima. E isso, evidentemente, implica reflexos, né, no ambiente, na temperatura e, consequentemente, nos seres vivos das águas. Mas o nosso querido Fritz tem uma relativa ausência de crítica ambiental comparado com esses outros exemplos que eu acabei de mostrar. Como já foi falado, ele iniciou como simples colono na Floresta Virgem, né? O filme do Evandro deixou isso muito bem claro. Pronto, parabéns, está fantástica essa série, assim, espetacular mesmo, um resumo fabuloso do que foi o Fritz Miller. Ele estava sempre atento ao ambiente. Então, aqui tem muitos viajantes, muitos navegadores falavam dos detalhes, daquele espetáculo da bioluminescência no oceano, à noite, provavelmente viajando em veleiros sem nenhuma luz. Né? Hoje, a gente anda no transatlântico todo iluminado, não consegue ver direito o que acontece. Eu nunca viajei, mas quem já viajou, ele se lembra de apagar a luz à noite para ver o espetáculo noturno das águas? Não. Quem já viajou de navio transatlântico? Não? Não? Quer dizer, naqueles velhos veleiros, sem luz nenhuma, era muito mais fácil observar estrelas, observar as águas, o espetáculo da bioluminescência que muitos viajantes descrevem. E o Fritz Miller descreve tudo isso também com mais alguns detalhes. Né? O momento do zênite vertical. Ele migrou num período em que era inverno, agora eu estou confundindo. Ele veio em junho, junho seria inverno aqui e verão lá. Então ele passou pelo zênite e teve aquela sensação de não ver sombra. Alguém que só viveu até então na Alemanha, né? E nunca viu a ausência de sombra. E são detalhes assim curiosos, mas que ele chamou a atenção. O cruzamento da linha do Equador, muitos viajantes gostam de registrar isso, que os comandantes alertavam seus passageiros: olha, estamos cruzando o Equador, agora vamos para o hemisfério sul. Essa despedida dele foi muito bacana, assim, né? Quer dizer, o sol ainda ontem ouvimos ao nosso sul, agora talvez para sempre, né? Eu grifei esse para sempre, porque ele tinha talvez a consciência que ele migrou mesmo para valer, para ficar aqui na colônia Blumenau. E aqui na colônia ele trabalhou, como também já foi colocado, como autêntico colono, né? Eu sempre usei a expressão simples colono, até que a Edra me alertou, simples colono, né? Quer dizer que colono é uma coisa mais simples do que ser um intelectual, né? Então mudei para autêntico colono, né? Um autêntico colono. E a alegria de montar a primeira e a segunda casas com as próprias mãos, só a partir de materiais da floresta, não tinha prego, não tinha nada, era tudo amarrado com cipó. Então ele realmente trabalhou exatamente como um autêntico colono, aproveitando todo o supermercado, né? A loja de material de construção era a Mata Atlântica. Tudo era aproveitado dali. Teve a sorte de chegar em fim de agosto, porque logo em seguida, em fim de novembro, ele registrou temperaturas de 36 graus. Opa, ele tinha termômetro. Será que alguém da colônia tinha termômetro? São coisas assim, né? Como é que ele sabia que era 36 graus? Então, ele trouxe equipamentos, instrumentos da Europa para poder, além de descrever, fornecer dados mais concretos daquilo que ele observava. Então, era um período, né? A gente hoje, mesmo que não tenha ar-condicionado, né? Sei lá, tem pelo menos um ventilador, alguma coisa que ele viu o calorão aqui tropical, subtropical da nossa região. Mas lá não tinha nada disso. E também não tinha tela de mosquiteiro, né? Como é que eles dormiam? Fechava a casa toda naquele calorão? Não, ficava com a casa aberta, talvez com alguma fumaça,
para ajudar a espantar os mosquitos, mas nem sequer tela de mosquiteiro naquele calorão havia. Então, em muitos dias quentes, eles paravam o trabalho pesado pelas 10 horas. Aí a gente pode imaginar que ele aproveitava esse momento para tarefinhas mais suaves, escrever cartas, etc. Ou trabalhar no microscópio, embora depois ele relatava, já como seu meio-irmão, né, ele esteve aqui, ele relatava assim a rotina diária, gostava de microscopiar de manhã, ainda meio cedo, né? Ok? Bom, uma das primeiras impressões foi o domínio das monocotiledôneas numa floresta de árvores dicotiledôneas, né? Monocotiledôneas, por exemplo, as palmeiras, né? São espécies monocotiledôneas, os caetés, etc. E outros autores, eu estava relendo agora a chegada do Carl Baumgarten, em 1853, ele também aportou, antes de chegar em Blumenau, aportou em São Francisco do Sul, e também se impressionou com o espetáculo das palmeiras, enormes, gigantes, de grande altura. Então, a presença, né, dos palmiteiros, que eles chamavam de palmeiras, era muito impressionante na floresta. Ok? O Feliz está funcionando, né? A gente trocou agora na última hora. O PDF mostra o slide inteiro, então, graças ao Fernando, deu para arrumar a apresentação aqui na última hora. Ele também. Opa, vai tudo voltar. Ele comenta, então, sobre essa abundância dos palmiteiros e a beleza dessa magnífica família de plantas. Na Amazônia, nós temos várias espécies de palmitos, né, do mesmo gênero, Euterpe. Aqui nós temos praticamente só uma espécie, o Euterpe edulis, que é esse que está na foto. Na Amazônia tem várias espécies, mas ele dizia que era a mais bela dessa magnífica família de plantas, mesmo para aqueles que conheceram a flora das palmeiras na América Equatorial, ou seja, Amazônia. Seguinte. Um detalhe que a gente sempre fala, né, a ação antrópica, desmatamento, erosão, etc., essa erosão causa muito assoreamento e nos leva a crer que os nossos rios mudaram. Para mim, isso aqui foi uma surpresa. Ele já dizia que o Garcia não era navegável de canoa no seu nível normal. Deduz-se daí que essa característica do Rio Garcia em Blumenau já existia desde antes da chegada da colonização e não é fruto do assoreamento potencializado pela ação antrópica. Infelizmente não achei a foto. Na realidade, a erosão atual, né, quem observa em períodos em que o Rio Itajaí está bem seco, nós tivemos um enorme leque aluvional na foz do Ribeirão da Velha, outro enorme leque aluvional na foz do Garcia. Quer dizer, o transporte de material erodido por esses córregos é algo impressionante. A erosão não é 20% maior, não é de 50% maior, nem o dobro. O material que os nossos rios carregam proveniente da erosão, que chega até os nossos rios, podemos dizer com certeza que chega a ser centenas de vezes maior. Mas o Garcia já não era navegável mesmo, exceto o primeiro, né, o primeiro quilômetrozinho, ali na altura da ponte da Rosete, um pouquinho assim. Aí dali para cima começavam as corredeiras, né? Eu me criei, aprendi a tomar banho no Rio Garcia, né, o André? Eu aprendi a tomar banho no Rio Garcia, então a gente conhece, então essa característica era parecida na época do Fritz Miller. Essa está sendo repetida a exaustão, mas é sempre bom a gente lembrar, né? A famosa carta que ele escreveu a Charles Darwin no inverno de 1866, quando ele registrou que as jacutingas, naquele inverno rigoroso, haviam descido da serra, né? Então se juntaram as jacutingas que já ocorriam aqui, e só naquele ano, só no Itajaí, no alemão é Am Itaiaí, né? Mataram 50.000 jacutingas. Gente, 50.000 jacutingas. É um número tão impressionante que até o som sumiu aqui desse microfone. Gente, isso é um massacre, né? Provavelmente, será que comeram tudo isso? Será que o pessoal se alimentou dessa tamanha quantidade de animais? Bom, já começou lá uma caça, né? O tiro pelo cemitério. A partir dessa informação, portanto, um número, qual seria a população original de jacutingas na região?
Vale do Itajaí. Se mataram 50 mil no inverno, qual seria o tamanho da população original? Está aí um desafio para se tentar deduzir. Estou chutando aqui 500 mil, 1 milhão, alguns milhões. Outro dia, conversando com um cidadão aqui de Blumenau, cara, essa semana ele me disse, mas tem 2 jacutingas aparecendo aqui na Foz do Garcia. O pessoal do prédio joga comida. Ele mandou fotos, mas as grandes não vieram, que seriam jacutingas. Mas nas fotos são aracuãs. E provavelmente ele acha que as jacutingas são jacus. Puxa, estava quase tendo um orgasmo ecológico por saber que as jacutingas voltaram para a região e parece que é jacu. Mas ele vai mandar a foto. Seguinte. Então, hoje, essa espécie que era extremamente abundante está praticamente desaparecida do vale. Não sei, eu ando no mato há 50 anos e nunca vi. Aliás, vi uma vez uma jacutinga solta, mas, vamos descobrir, ela fugiu do criadouro do seu Chava aqui no Espírito. A única vez que eu vi jacutinga livre na natureza. E mesmo assim, não era porque ela fazia parte de uma população natural. Seguinte. Bom, essa foto lá da nossa reserva, LPPN, Bugerhof, mostra, dá uma ideia de como provavelmente seriam as matas, né, com muita abundância de palmiteiros. Mas mesmo na nossa reserva, eu tive que fazer uma certa ginástica para conseguir obter essa foto, porque aqui os ladrões de palmito não conseguiram chegar. Senão, nem aqui eu teria conseguido obter essa foto. Tem muitos espinheiros ali por perto, muita solo íngreme e pedregoso, então os palmiteiros, os ladrões não conseguiram chegar aqui. Mas dá uma ideia de como talvez fosse, né, a nossa mata. E aqui dá para ver alguns, um cacho aqui, bem evidente, bem aqui em cima. E numa tese de doutorado do doutor Ademir Reis, ele estudou exatamente isso. Ele quis saber que espécies da fauna se alimentavam dos frutos do palmiteiro. E um dele me disse, Vaca, olha, eu comecei querendo fazer uma lista de espécies de quem se alimenta, é mais fácil fazer lista de espécies que não se alimentam do palmiteiro. Melhor. Bom, então, não só por Fritz Miller, mas por outros pioneiros que se impressionaram com a quantidade de palmeiras, que eles chamam de palmiteiros, então, que havia uma grande abundância dessa fonte de alimentação, e essa grande abundância de alimento fornecia, eu perdi, era uma fartura para centenas de espécies da fauna e, consequentemente, contribuía para a abundância da fauna. Eu consegui me ouvir assim, meio falhado? Tá. Bom. Sem microfone. O problema é a gravação. E som, 1, 2. Não. Posso falar assim? Pode falar. Pode que eu vou. Então, a partir desses relatos, né, como era a floresta original, agora, para fazer um plano de manejo do Parque Nacional da Serra Gil, entrevistei os moradores pioneiros do PEP, o famoso faxinal do PEP em Blumenau, e eles falaram também que, olha, hoje não tem mais as grandes bagueiras. O que seriam as grandes bagueiras? Árvores portentosas, originais da vegetação, e que produziam uma quantidade imensa de frutos que também, consequentemente, eram a base alimentar, a cadeia alimentar de toda a floresta. Então, os palmiteiros e as grandes bagueiras, ambos explorados à exaustão, a ponto do palmiteiro se tornar espécie ameaçada hoje, quando a gente fala isso, o leigo não acredita.
né? Que nem a Araucária, no Planalto, foi falar para uma deputada federal catarinense que estava em extinção, ela disse, não, a ciência está errada. Ela disse na minha cara que a ciência está errada. Depois eu mandei 3 publicações para ela, provando, né, do Inventário Florestal de Santa Catarina, demonstrando por A mais B que é uma espécie ameaçada de extinção, mas quem vai para o Planalto vê um monte de Araucária lá na serra e não acredita que possa ser uma espécie ameaçada de extinção. A variabilidade genética da Araucária decaiu bastante. Então, são pinceladas que a gente, né, pinça nos relatos do Fritz Miller e nos ajudam a deduzir muito sobre o que nós mudamos na região até agora. Tem o Estevan, eu fui perguntar para você, ele era húngaro, né? Eu só consigo pronunciar Estevan, porque o resto do nome é impronunciável. Está lá na obra de vocês, né? Os relatos do Estevan. O Estevan já fala que deu de cara com uma cobra jiboia de 6 metros. Quer dizer, são relatos não confiáveis. Nunca existiu jiboia aqui. Né? Então, o Fritz Miller, mesmo com poucos relatos na área ambiental, mas pelo menos o que ele fala dá para confiar. Então, quando o Estevan fala que o rio Itajaí-Açu era forrado de patos em algumas curvas, indo de Itajaí para cá, mas logo depois ele viu uma jiboia que nunca existiu aqui, não sei se ele misturou Blumenau com teve na Amazônia, não. Então, são relatos assim, bem mais pormenorizados que o do Fritz Miller, porém menos confiáveis. Né? Ok? Já falei das grandes vagueiras. Seguinte. Ele era, então, acima de tudo, a incógnita de Monchey. Quem pode falar isso bem melhor que eu é Luiz Fontes, do Baixo Apenas, nosso pincelado. Desde o início, ele teve o conhecimento do novo termo criado por Haeckel, um amigo dele, em 1866, que criou o termo morfologia. Os zoólogos meramente descrevem novas espécies. O bichinho assim, tem uma patinha assim, tem um espinho assado na pata esquerda, é uma descrição. O Fritz Miller relacionava todas essas características morfológicas, se preocupava com por que o bicho tem isso. Qual seria, digamos, o que é que significa a presença de uma estrutura anatômica em algum ser vivo, né, para a adaptação ao seu meio ambiente. Então, ele critica que apenas há uma descrição fria das espécies e não estudam sua morfologia, desenvolvimento e o que hoje chamamos de, olha o hoje daquela época, ecologia. Os estudos quase sempre se ocuparam de ecologia, né? Por isso o título da ecólogo de mão cheia. Quase sempre, ele fazia as relações dos seres vivos e o seu meio ambiente. Ou, como ele mesmo disse, a espetacular interação entre a vida de um animal e o seu ambiente. Um exemplo clássico é aquele da embaúba e as formigas que vivem nas embaúbas. Também ele deixou uma descrição interessante da zonação do organismo, quando ele morava em Desterro, em 1856, onde na zona entre marés há um estresse ambiental assim extremo. O ser vivo que está debaixo d'água na maré alta, na maré baixa, o sol pode estar torrando em cima daquele ser vivo. Para que situação mais extrema que essa? Isso resulta numa zonação. Aqueles que conseguiram sobreviver se adaptando lá em cima, eles formam uma camada, depois outra camada, claro, um pouquinho misturada, mas há um padrão, né? O Balanos, por exemplo, é uma espécie de praga que vive só praticamente sempre dentro da água. Quitâmalos, não sei se o nome científico ainda é esse, ou isso, não estou atualizado, é do meu tempo, né? Eu falo do nosso tempo de biologia. Os quitâmalos já são uma espécie de craca menorzinha e que sobrevive lá em cima, quando a maré baixa, tudo seca, o sol torra lá e a temperatura vai às alturas, né? Então, essas relações ele fez também. Seguinte. Essa foto é emprestada da RPM das Araucárias Gigantes, do Instituto Rango Gil, e a foto é lá do Instituto, fica em Guaramirim, mas eles compraram uma série de terras no Alto Vale, no Vale do Itajaí do Norte, e isso aqui é uma foto da RPM das Araucárias Gigantes. Então, foi em São Bonifácio, Marcones. Eu me confundi, eu escrevi no meu webinário, eu tinha escrito Rancho Queimado, não, foi em São Bonifácio que o Fritz Miller
viu araucária na floresta, ele tinha araucária plantada na casa dele, mas na floresta com araucária, ele viu pela primeira vez em São Bonifácio e descrevia como ela sendo o dobro da altura da floresta, muitas com mais de um nível de copa, exatamente como essa da foto que começou ali na RPP das araucárias gigantes. E ele descreve o ambiente natural e antrópico como assim, bem diferente do ambiente daqui, e o Evandro colocou isso muito bem no filme, né? Sim. Também relata a ampliação dos campos pelas queimadas anuais e a diminuição das majestosas florestas com araucária destruídas pelo fogo. Na época, nem se pensar em comercializar madeira, exportar madeira. Mais tarde, no furor dos anos 50 da exploração madeireira, né, a exportação de araucária, em alguns momentos, chegou a ser responsável por 5% do PIB brasileiro. Então, o que sumiu, que foi cortado de árvores, e o madeireiro fez exatamente o contrário do... isso o Lutzenberger sempre dizia, o madeireiro agia exatamente de forma contrária ao fazendeiro. O fazendeiro, o boi o touro mais valioso, a vaca mais valiosa, mais produtiva, não ia para o abate, ficavam para a reprodução. O madeireiro agiu exatamente o contrário. As árvores mais bonitas, mais valiosas, com fusto perfeito, sem rachaduras, sem apodrecimento, sem nenhum defeito, essa era a primeira a ser cortada. Né? Eu sou vizinho de um senhor que hoje está com 90 anos, ele era o madeiro que ia de facão aqui no centro de Garcia, traçar o caminho. Se tinha uma canela preta de grande porte, mas eles rasgavam as encostas do morro 300 metros para chegar naquela canela e tirar uma única canela. Então, se a exportação da araucária no Brasil foi responsável, em alguns momentos, por 5%, e principalmente Santa Catarina, 5% do PIB brasileiro, só por isso tem uma ideia da devassa que foi a exploração da espécie. Eu era guri pequeno, meu pai tinha um pavilhão aqui onde hoje é a prefeitura, e eu sentado na soleira dos fundos do bar, eu via a locomotiva passar, ela sumia no túnel do outro lado e os vagões com madeira branca ainda estavam na margem de cá. Eu me lembro, qualquer coisa de 70, não eram 70 vagões, eram 70 pilhas, cada vagão carregava 2 pilhas de madeira. Então foi realmente algo impressionante. Ninguém está me chamando a atenção do tempo, estou... E aqui essa foto, né, evidentemente que não é foto da época do Fritz, mas ilustra, então, o que ele viu. E aqui tem um momento em que ele realmente lamenta, né, a devastação ambiental. Okay? Com o fogo, todos os anos, as araucárias desaparecem pouco a pouco. É muito triste olhar para um campo onde o que ainda se vê de pé são apenas os troncos altos e desgalhados daquelas árvores outrora tão majestosas que agora morrem. Se em 1876 ele já se referia a árvores outrora tão majestosas, imagina hoje. A floresta, aí depois, voltando de uma das viagens que ele foi junto com Emílio Odre, eu acho que ele devia estar assim de mau humor, cheio de carrapato no corpo, mormaço de março, né, para falar uma frase dessa. A floresta aqui no Braço do Sul, o Rio Itajaí, hoje o Rio Itajaí do Sul, é fechada com bambus e a maior parte dela é espantosamente monótona. Não tem uma flor ou borboleta para se ver, um passarinho para se ouvir, só quietude silenciosa por toda parte. Eu desconfio, olha, realmente, mês de março é um mês que está tudo assim meio modorrento, não se ouve passarinho cantar, etc. E há relatos de que eles tiraram a roupa, tinha que atravessar o rio, né? Aquele Passo do Sul, que a nossa excursão parou ali para ver, né? E o Fritz tirou a roupa toda para tentar se livrar mais fácil dos carrapatos. Então, ele devia estar assim, muito desconfortável. Eu desconfio que isso influenciou esse tipo de frase dele, triste dele. Dados ambientais da época podem nos indicar assim, uma série uma série de investigações científicas, né? Quantas das espécies observadas por ele podem ser encontradas hoje em que abrangência? Para falar dos bichos grandes, que ele pouco se ocupou de bichos grandes. Ele gostava da miudeza, dos bichinhos pequenos, dos invertebrados.
vegetais também não falavam muito de árvores, né? Mais assim, bromélias, orquídeas, daí por diante. Quantos ecossistemas, né? Larvas de insetos, olha aí, ó, fontes, né? Me perguntaste se tinha tricóptero na minha origem. Primeiro disse que não, mas a minha imagem de tricóptero é aqueles que montavam aquelas conchinhas com grãozinhos de areia. Não, ele mostra ali. Onde encontramos isso ainda? Como é que está a população de tricópteros que ele achava no centro de Blumenau, no Garcia, na Velha, em todos os ribeirões? Estão ali ainda? Ou temos que achá-los só mais adiante? Aqueles que ocorrem lá no nosso riachinho são da mesma espécie que ocorria aqui embaixo? Provavelmente não. Então, são muitas perguntas. O aluno da biologia da FURG, o Harry Bosco, encontrou uma espécie nova de crustáceo de água doce aqui no Parque São Francisco, no riachinho que não tem 1 quilômetro de comprimento. Espécie nova para a ciência. 2 anos depois, o Ângelo Machado, grande libelólogo, fundou a Sociedade Brasileira de Libelologia, com 3 membros fundadores. Mas fundou, né? Sociedade Brasileira de Libelologia. Achou uma espécie nova para a ciência aqui no Ribeirão Fresco, a 2 quilômetros do centro. Se hoje ainda acontece esse tipo de coisa, né? Como é que está? Como é que era a vida original e o que é que podemos encontrar aí? Isso nos dá pista de como nós alteramos o meio ambiente. E mesmo extinta a poluição, essas espécies viveriam em milhares de quilômetros de córregos urbanos e rurais canalizados. Gente, está aqui uma poluição, um tipo de poluição que ninguém se preocupa, mas uns 2 anos, 3 para cá, não adianta despoluir o córrego se ele está tudo lá. Olha o tipo de vida que vai ocorrer naquele córrego em relação à vida que havia por um córrego. Essa é outra questão que temos que nos preocupar, e na Europa, felizmente, está havendo essa preocupação com a renaturalização de ambientes e cursos d'água, né? Os grandes parques urbanos de Londres sempre tem um cantão onde o pessoal não roça, deixa uma cega crescer para garantir a vida e o ciclo de vida de uma série de espécies que ali haviam e que não podem ocorrer se o parque é sempre mantido roçado. A mesma coisa os córregos. Vamos analisar o tempo. Ok. Aqui é muito interessante. Ele descreve as enchentes de 55, que estava lá em Itajaí, foi atender um colono, não me lembro agora o nome dele, se vocês lembram, flechado pelo índio. Imagina, o cara levou 2 câmeras. O cara levou 2 flechadas, alguém correu de Itajaí até aqui, pelas picadas, ou rimando contra a correnteza no rio, para chamar o doutor Fritz Miller. O Fritz Miller vai até Itajaí e o cara com 2 flechadas aí, quantos tempos entre as flechadas e o atendimento do Fritz. Mas ali eles foram surpreendidos, o doutor Blumenau também, com uma grande enchente, um aguaceiro torrencial formado por um forte vento vindo do oceano. A pergunta, será que seria um fenômeno parecido com 2008? O rio subiu muito rapidamente, apesar de todas as florestas da ocasião, o que indica que talvez essa rapidez pode revelar uma concentração de chuvas do médio vale para baixo, muito concentrada. Ele enfrentou a enchente em 1880, a maior da história. A casa dele foi inundada até a altura de meia janela, mas os vidros foram salvos e levados para o sol. Ele menciona uma chuva de 220 milímetros em 15 horas, que abriu um enorme barranco entre a casa e o rio. Não achei ainda, mas eu tenho uma foto de uma ravina que foi aberta em 2008, ao lado do museu, o pilar que apoia os fundos do museu, né, ficou quase assim tudo no ar, em função de uma ravina rasgada pela forte enxurrada de 2008. Quer dizer, isso já aconteceu em esqueci de anotar o ano. Agora, como é que ele sabia que tinha 220 milímetros? E ou foram 200 milímetros? Será que ele tinha um pluviômetro, uma forma de medir chuva? Olha a precisão do dado, 220 milímetros. Parece exagero, mas aconteceu em 2008. Vamos lá? Já sinalizaram para ele. E através dessas fotos de agora, agosto de 84, dá para se ter uma ideia lá atrás, corre o rio, atrás da bandeira. Então, o rio foi enchendo, atingiu a casa, e quando eles viram que a coisa estava preta, que ia inundar a casa toda, saíram da casa, e o que aconteceu? As águas subindo, a família cruzou o jardim com água no peito.
A esposa do Fritz foi levada às costas por um vizinho. A filha Agnes se desequilibra, cai e sai nadando. Mas, desde que ele veio morar em Blumenau, ele disse que era importante que viesse morar aqui na colônia aprender a nadar. Por quê? Logo entre os primeiros imigrantes, um morreu afogado porque veio da canoa e não sabia nadar. E tinha que andar perto de canoa. O rio era a via da época. Sim? Aqui já é em 183, a lama que fica nos fundos do terreno, e revela uma coisa interessante. Olha o detalhe, olha a drenagem da água que vai escoando à medida que a lama secava. Lá na beira do rio tem uma elevaçãozinha. É o que os geólogos chamam de dique, geomorfólogos chamam de dique marginal. E pelos diques marginais, o Fritz Miller caminhava muito. Porque o rio enche, imagina que aqui é o rio, vocês são a floresta, o rio enche, os sedimentos vão se depositar com mais intensidade. Assim que a correnteza diminui, ali se deposita. Então, as margens dos rios em planícies inundáveis são mais altas do que os lugares mais afastados do rio. Isso explica porque muitos dos caminhos foram predominantemente bem em cima da margem do rio, como o Blumenau, na Itajaí até hoje. Pelo menos até Iota, esse o traçado que o Itajaí tem. Sim? Mas isso fica para os caminhos da tarde. Bom, vou passar bem rápido porque o tempo já esgotou. Tivemos a felicidade de estar 2 vezes na casa do menino do Fritz Miller, do Darwin. E vejam só, a questão da preservação da memória, né? Uma coisa que a gente está brigando muito. A casa do Darwin foi fielmente preservada. Essa árvore morre e não morre, explorada, estão tratando ao máximo essa árvore para que ela se mantenha ali, porque essa árvore faz parte do patrimônio histórico do museu, ou seja, casa de Charles Darwin. Porque os filhos de Charles Darwin ficavam ali. A cantina que fica atrás, ali onde é que cidadão saindo, fechando a porta, ali tem uma cantina. Na primeira vez em 2012, os doces servidos na cantina eram feitos com receita da Emma Darwin, mulher do Darwin. Tá? A horta que se mantém ali na casa do Darwin é plantada com variedades da época, do tempo que o Darwin morou lá, não é variedade de hortaliça moderna. Né? Mesmo assim, tem uns repolhões enormes, uma série de verduras lá fabulosas. A estufa com as espécies que ele estudou e que recebia de pesquisadores do mundo todo, inclusive do Fritz, que está lá com aquelas espécies ali. Então, fazendo um paralelo com a casa do cientista pobre, né? O cientista rico, agora vamos dizer o primo pobre, o Museu Fritz Miller. Olha o que estavam fazendo com o Museu de 77. A sua olha de tamanhas estreitas, certo com tamanhas estreitas, outros não crescem. Então, na época, eu estava fazendo mestrado em Manaus, de Manaus eu escrevi, de férias passei isso, escrevi para o prefeito da época, Renato Viana, um prefeito muito sensível para a área histórica e cultural, temos que reconhecer isso. Ele mandou arrancar tudo, aproveitou umas tábuas de uma escola antiga que estava sendo demolida e com essas tábuas refizeram e ficou mais parecido com o original. Mesmo assim, a reconstituição, de fato, do museu, aquela sala maior, né? Não vou descrever como é, porque o tempo já encerrou. E aqui está outro detalhe, né? As fotos antigas mostram diferentes alturas de telhado. Aqui a primeira escada, a segunda escada, aquele telhado era bem mais alto que a fase intermediária, e aqui tinha o que seria a cozinha dele, pode ser, né? A Rosália arquiteta fez tudo isso. Sim? Aqui essa foto é preciosa para reconstituir essa aqui. Número 1, para reconstituir o que seria o jardim do Fritz Miller. Não adianta só fazer lá uma sala com a cadeira onde ele sentou, a cadeira da esposa Caroline, etc, etc. Tem que ter todo um clima do tempo dele. Né? A própria grota que a prefeitura de Blumenau estava aterrando para fazer tudo em um nível só e colocar umas tubulações, essa grota tem que ser reaberta, essas tubulações têm que ser retiradas e a água voltar, aquela aguinha pequenininha, que períodos de seca não vem embora, mas era a aguinha que existia ali ao lado da casa do Fritz Miller. Provavelmente ali, vamos achar, quem sabe, até o poço, se é que ele tinha poço. Onde é que ele pegava água? Alguém sabe? Tem alguma referência? Era poço? Era do córrego da nascente? Eu não sei. Ok? Então, essa foto que provavelmente é igual foi o primeiro, quase século 1891, é bem reveladora. A casinha está
vaca se abrigava no calor do sol, no verão, o pasto no primeiro plano, e essa estradinha que hoje é a atual Rua Itajaí, em Blumenau. Dá para recuperar. Essa foto número 2 é por volta de 1900, né, Sueli? Não sei se estou enganado. 1959. Não, em 59. Então, ainda 3 anos apenas após a morte dele. 3 anos antes ele estava ali ainda. Então, dá também, nos ajuda a entender como é que seria o Jardim do Fritz, para tentar recompor exatamente a exemplo das grandes propriedades, de grandes personalidades da história, das quais eu exemplifiquei com a casa do Darwin, né? Mas tornar aquilo, o contexto todo, o ciclo histórico, né, um museu. Aqui seria esse puxado foi feito, eu sempre pensei que fosse pelo prefeito de Bush para abrigar a reservadora do museu. Não, isso é bem posterior. Posterior ainda. Né? Deve ser o quê? Década? Dos anos 60, por aí. 60. A Dona Maria já morava. Você então. É um pouco antes. Ok. Vamos lá? Então, essa anexo, eu botei aqui 40 e depois vou corrigir para as próximas apresentações. Okay? Temos elementos, umas pistas para poder reconstituir o ambiente original. Sim? Está encerrando. Aqui uma alegria ter encontrado alguém que se sentou no colo do Fritz Miller, esse Frederico Schmidt de Birama, né? E a esposa dele. O Marcondes conheceu ele, né? Conheceste o seu Fritz Schmidt, lá em Birama, fui entrevistá-lo, e olha o que ele disse para a gente. Sabe? Morávamos em Curitiba e viemos visitar opa, encontramos ele sentado no jardim com uma Mauserschwein, deve ser uma cobra rateira ou canelada, no colo. E tinha um enorme livro na casa. Eu não conseguia abrir esse livro. É o famoso livro que ele ganhou dos cientistas. Né? Então, não podemos conhecer ao vivo o Fritz Miller, mas tive a felicidade de conhecer alguém que sentou no colo do Fritz Miller, depois que a cobra saiu, lógico. Bom, para encerrar de fato, Fritz Miller na memória pública, no governo do Estado, temos o troféu Fritz Miller, ele é patrão da Polícia Militar Ambiental, essa lista tem que complementar e peço a ajuda de vocês. Florianópolis tem o edifício Fritz Miller na UFS, a rua Fritz Miller, né, Mário, que falaste, aquela ruelazinha lá no bairro dos Porqueiros. Servidão, né? Agora tem um estuário Fritz Miller, já melhorou. Né? Em Israel tem a rua Fritz Miller, em São Paulo, como se me lembrou que tem, perdão, em Iguaçu tem a cadeira 13 de Fritz Miller na Academia de Letras de Iguaçu, em São Paulo tem a rua Fritz Miller, em Itaió, a Academia de Letras de Itaió provavelmente vai pôr uma cadeira também com o nome de Fritz Miller. Seguinte. Em Blumenau não dá para se queixar, é Fritz Miller para tudo quanto é lado, mais uma poluição de Fritz Miller, mas que venha mais, né? Não vou ler todos, vocês vão passando o olho, né? Eu pensei que a choperia Fritz Miller fosse em Blumenau. Eu sempre pensei, já pensou a gente sair daqui e ir para a choperia Fritz Miller, nosso happy hour hoje? Aí, por causa disso, fui na internet e descobri que essa choperia não é em Blumenau, é em Balneário Camboriú. Até a choperia Fritz Miller existe, ok? Sabe? Banda de música Fritz Miller? Alemanha? Olha, depois que me passa. Eu vou pular essa parte aqui, né? E essa parte fica para a tarde, os caminhos do Fritz Miller, o mapa aos poucos vai se aperfeiçoando, mas isso fica para a parte da tarde. Fica para a parte da tarde, pode passar tudo. Fernando, muito obrigado por ter aparecido. Os aplausos lá, professor.